Então, muito bom, nós estamos começando nossa aula do texto de hoje com o Catecismo Maior aqui de São Pio X. Nós vamos então falar hoje sobre a festa de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei. Essa é uma festa que, assim, tem bastante problema aqui na paróquia, né? Porque a gente fala festa do Cristo Rei e vocês já pensam o último domingo do ano litúrgico. Não é. É no final de outubro, último domingo de outubro, se não me falha a memória, nós vamos ver aqui, tá certo? É isso mesmo, o último domingo do mês de outubro. E depois, modernamente, foi mudado. Não vamos mais ter confusão a respeito de calendário litúrgico. Qual calendário litúrgico nós seguimos? O calendário que foi usado durante séculos e séculos, que foi sendo reformado aqui ou ali, mas as reformas eram para ser adicionados mais santos no calendário litúrgico. Então, qual é o calendário que nós usamos? O calendário antes, aí justamente, do Concílio Vaticano II. O professor, mas o senhor faz comemoração de Santa Faustina, Domingo da Misericórdia, isso não estava então, mas aí nós pegamos as outras datas que não tinha, mas que são da celebração, porque aí então Papa João Paulo II, Papa Bento XVI declararam santos e beatos, então aí a gente adiciona ao calendário, certo? Então, não vamos ficar presos no calendário novo, agora moderno, que vira e mexe de novo, Paulo VI mexeu, por aí vai, e não vamos também ficar tentando juntar os dois calendários. Não dá, ou você pega um calendário litúrgico ou outro, os dois não dá, pode acreditar, eu tentei isso uns 2 anos, e assim, quebrei a cara, né? Tentei isso e não deu certo. Até chegar ao ponto que nós tivemos aqui 2 festas da Sagrada Família, né? Uma no final do ano, outra em janeiro, aí eu desisti. Foi o ano passado. A partir do ano passado, a gente passou a usar só o calendário normal. Então, não vamos confundir as coisas, porque daí você não tem norte depois. A nosso missal vai ser feito em cima, já estava sendo feito, eu parei por causa da liturgia das horas, mas já está sendo feito em cima do calendário litúrgico pré-Concílio Vaticano II. É aquele calendário que nós vamos, assim, respeitar. Tá? Porque senão, gente, como é que vai ser? Vai pegar o calendário novo com a missa tradicional lá, do pessoal do latim, não deles em si, mas 1947, que era em latim e português? Aí a gente ficou louco da Silva. Tenta fazer o que eu fiz, você vai ver o que eu estou te falando. A gente quebra a cara. A grande verdade é, a gente se arrebenta, a gente não consegue concatenar os dois calendários. Chega uma hora que é uma confusão tão grande, tão imensa, você entra em parafuso e não sabe mais que data que foi, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, e às vezes a gente fica pensando por que mudou tanto, parece às vezes que até é uma questão de tirar a referência das pessoas, dos católicos, enfim. Eu tenho minhas sérias questões e dúvidas em relação ao Paulo VI. Não cheguei à conclusão ainda, não fui atrás também para chegar, porque nós estamos já após Bento XVI, indo para o fim dos tempos, então nem compensa, né? É o tipo da coisa que não está compensando, até porque depois tivemos João Paulo II, e porque os próprios cardeais ali, que eram válidos, escolheram, e dali então o Papa Bento XVI. Então nem compensa, mas tem certas coisas que foram feitas que a gente questiona, e como a gente não usa esse missal aí, que foi traduzido terrivelmente, né? Pelo menos no Brasil é uma tradução complicada, a gente então fica com o missal com a espiritualidade de 1947, que é melhor que o de 63, que é o que nós temos agora. O novo não vai ser assim. Nossa, chega de falar de técnica. Entendeu, né? Página 176, capítulo 15, da festa de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei. Que festa celebra a igreja no último domingo do mês de outubro? No último domingo do mês de outubro, a igreja celebra a festa de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei. Quem instituiu a festa de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei? Quem instituiu a festa foi o Santo Padre Pio XI, ao encerrar o ano de 1925 como memorial perpétuo do Ano Santo, em que muitas foram demonstrações da realeza social do Divino Redentor. Está escrito assim, realeza social do Divino Redentor, tá certo? Na festa de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei, consideramos Jesus Cristo como Deus ou como homem? É como homem que cultuamos a realeza de Nosso Senhor na festa de Cristo Rei. Quais títulos de realeza tem Jesus Cristo homem? Jesus Cristo foi constituído rei pela união hipostática de sua natureza humana com a natureza divina do Filho de Deus e pela redenção em que conquistou com o seu sangue o senhorio sobre toda a humanidade. Com qual finalidade instituiu Pio XI a festa de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei?
Pio XI instituiu a festa de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei para combater o laicismo, que afasta os homens e a sociedade da obediência a Deus e à sua igreja, e não reconhece nenhuma realeza de Jesus nesse mundo. Pretende o laicismo fundar a vida e sociedade somente na vontade do homem. Isso era há 100 anos atrás, já fizeram isso. Isso era, pretendia, agora já fizeram, infelizmente. Pobre das novas gerações que estão aí. Não tem também Jesus Cristo não tem também Jesus uma soberania na ordem temporal? De si, a realeza de Jesus Cristo é universal. Ele, porém, não reivindica um governo direto nos negócios temporais. Estes ele os deixou aos que governam os povos. Devem, no entanto, todos os governantes atender à soberania suprema de Jesus. E na ordenação temporal, nada dispor que impeça a difusão do reinado espiritual do Divino Salvador. Pelo contrário, incumbe-lhes facilitar a atividade da Igreja de Deus. Era para todo mundo entender que, primeiro, nós somos criaturas de Deus, fomos criados por Deus. Portanto, já só por isso estamos muito abaixo aí na escala, né? E depois disso, era para entender que tudo que nós temos, o Senhor que nos dá. E se Ele permite a alguns que estejam nos governos, é para que essas pessoas governem com justiça, segundo exatamente a justiça cristã, inclusive católica apostólica romana, segundo a ética católica apostólica romana, e depois disso governar então justamente para os pobres, para os desvalidos, para a população em si, e nunca contra os valores da Santa Igreja. Nunca governar para o diabo e sim para Deus. É fácil você perceber quantos governantes nós temos conhecido assim nos tempos que nós estamos aqui nesse mundo, não é verdade? Bem complicado mesmo. Quantos políticos a gente conhece que façam isso, né? Que eu não conheço nenhum, vou resumir o assunto. Não, eu não conheço nenhum no meu tempo todo. Eu, a partir da adolescência, comecei a acompanhar a parte política em jornais, que os professores diziam que ia no colegial, que ia cair no vestibular, a gente era obrigado a saber o que estava acontecendo, tinha toda uma efervescência política acontecendo no país, não participava de partido nem de nada, mas queria saber o que estava acontecendo, e você entra nisso, nunca vi. Eu nunca vi. Não é A e nem B, é ninguém. Nunca vi. Desse jeito aqui. Que mandou o Pio XI que se fizesse na festa de Nosso Senhor Jesus Cristo? Na festa de Nosso Senhor, mandou que em toda a igreja se renovasse a consagração ao Sagrado Coração de Jesus. Como santificar a festa de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei? Santificamos a festa de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei, primeiro, com uma boa e fervorosa comunhão. Segundo, renovando o firme propósito de nos empenharmos para que a legislação do país e a vida familiar e social se conformem com a santa lei de Deus. Está no âmbito desse propósito combater o divórcio, a legalização do aborto, toda e qualquer ordenação socialista da sociedade que é diametralmente contrária aos desígnios de Deus sobre o convívio dos homens. Aqui está falando ainda luta sobre o aborto. A gente sabe que uma parte já foi liberada, batalham para liberar o restante. E o pior não é isso. O pior não é a liberação da lei. O pior é a liberação na cabeça das pessoas, elas acharem que está tudo bem, está tudo beleza, tudo ótimo, não tem problema nenhum. O problema mesmo é você aí destruir ovos de tartaruga, mas crianças nos ventres das suas mães, está tudo beleza. Aí eu não concordo com destruir ovo de tartaruga, tá bom? Só para você saber. É ficar bem claro aí, a pessoa está falando o que ele está falando. É a favor da vida? Então a favor da vida. Qualquer tipo de vida. Por quê? Por um acaso tartaruga é vida e o ser humano não é? Como é que é? Na escala espiritual, é claro, nós somos animais racionais, portanto estamos acima dos irracionais. E isso e nem eu menos aprendi na igreja. Eu vi no catecismo sim, mas depois o professor de educação moral e cívica, na 6ª série, ensinou a mesma coisa. E é a escola de Estado, hein? Então, só para você entender que, assim, não é possível o descalabro que se faz. Colocam, é o animismo, né? Colocam os animais mais importantes que os seres humanos. Pessoas se comovem com um cachorrinho perdido na rua e não se comovem com uma criança passando fome na rua. Muitas vezes é assim. Então, não se comove com a morte das crianças nos ventres de suas mães. Tem toda uma... Como é que pode, né? É que eu falo, a mídia criminosa... Gente que promove isso, se não está no inferno ainda, está a caminho desse, é certeza. Se não morreu, já foi para o inferno. Se morreu, foi para o inferno. Se está aqui ainda, só está, assim, marcando o tempo, né? Só está destruindo o resto
para garantir que vai para o inferno, mas nem precisava continuar, porque o inferno já está mais que garantido. Certo? Então, são aquelas coisas incoerentes que eu sempre falo. Vamos questionar tudo, vamos questionar os valores. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês mais espiritual. Eu gostei tanto de São Boaventura, né? A história de São Boaventura, porque tem muita coisa dessa parte que está muito assim, vai beirando teologia, né? Uma coisa mais. Vamos ficar com a coisa mais simples, que não foi dito aqui no catecismo, mas é implícito. Vamos ficar com a parte mais simples. E nosso Senhor Jesus Cristo reine nos nossos corações, reine nas nossas vidas, e a gente então sirva ao Senhor nosso Rei. Sirva, Senhor Jesus Cristo, Rei do universo, Rei dos nossos corações, nos seus desígnios e na missão que Ele tem para nós, é suficiente para a nossa salvação. Isso é o que realmente importa. No ponto que nós chegamos agora, eu estou dizendo assim, não que seja inválido o que foi dito aqui, que é super válido, continua sendo válido, mas no ponto que nós chegamos de fim do mundo, o que a igreja tinha que fazer, ela não fez. A partir do Vaticano II para cá, a igreja era muito diferente. Olha o discurso da igreja no começo do século passado, apenas 100 anos atrás. Depois, a igreja foi invadida e deixou de fazer o que ela tinha que fazer. E nós chegamos no ponto, na beira do abismo, do inferno. A sociedade está simplesmente despencando para o inferno. Então, nessa altura do campeonato, meus irmãos, é a gente realmente rezar pela conversão dos pecadores, é a gente fazer muita reparação ao Senhor pelas ofensas contra Ele, fazer a nossa missão e se preparar para se encontrar com Deus. É isso, porque o juízo final está aí às portas. Nessa altura do campeonato, eles vão meter os pés pelas mãos e fazer tudo que Deus permitir que se faça no castigo dos ímpios. No castigo, pois não é assim? Lá atrás, 100 anos atrás, pouco mais, Jesus tinha falado aí, 150 anos atrás, a irmã Maria de São Pedro queria permitir que o castigo viesse primeiro pelas mãos dos homens revolucionários. Está aí, está acontecendo. O mundo era para ser muito melhor. Não fossem os endemoniados de plantão, realmente era para ser muito melhor. A criação de Deus é perfeita e maravilhosa. Não era para ter nada das desgraças de fome, de injustiça, de nada que nós vemos, nada. Mas precisava que todos fossem fiéis ao nosso Deus, seguissem ao Senhor. É que Cristo reinasse nas nações, como não reina nas nações, porque as nações não permitem que reine pelo menos os nossos corações. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. É a parte catequética, na verdade, a parte que realmente interessa mais. O resto já se perdeu, já foi. Já foi. Nós já não, até tem os livros, né, que aparecem para a gente comprar, o comunismo na igreja, já foi. Já tomaram poder, já fizeram o que já era. Não adianta ler livro mais sobre esse assunto, 70 anos, década de 70, década de 80, já era. Não adianta se aprofundar mais. Nós vimos o resultado, sabemos onde vai dar. Agora já foi. Era importante saber lá atrás, mas o que não se contava é que o próprio clero não ia permitir a ação dos leigos. Chega. Tem muito para falar sobre isso, mas vou falar para vocês. Não vai acrescentar nenhuma grama na nossa salvação. Nenhuma. Então, mas é capaz de tirar 1 quilo.